meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana. Vamos lá. Graças a Deus. Nossa leitura inicial é do livro Palavra de Vida Eterna. Acalma-te, capítulo 33. A Deus tudo é possível. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhes percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação, desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados e os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então, Senhor, com essa leitura inicial, nós pedimos permissão para dar início ao nosso estudo, que a espiritualidade boa e amiga do Centro Espírita Francisco de Assis e também dos nossos lares, dessa nossa faixa vibratória, possam nos intuir, nos envolver, para que possamos fazer um estudo de acordo com os teus ensinamentos, aprendendo cada dia mais, mas principalmente colocando em prática. Que Jesus e os amigos espirituais nos abençoem, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? A gente está mais uma noite de estudo, né? À luz da doutrina espírita, baseado no miudinho, né? De Uberaba, do Heloísio. E a gente está estudando ainda o capítulo 14, na passagem que Jesus caminha sobre as águas. Já chegamos naquele momento em que o Pedro se apresenta, né? Corajosamente a Jesus, né? E diz, ó, se é o Senhor que está chamando, eu vou, né? E aí Jesus responde, vem, né? E Pedro desce do barco, começa a caminhar sobre as águas. Foi o que a gente viu até a semana passada, e hoje a gente vai continuar no versículo 30, né? Mateus, capítulo 14, versículo 30, que vai dizer assim, o porém, né? O mais, o porém, né? Quer dizer, estava lá corajosamente, né? Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me! Né? Quer dizer, desesperado, né? Quer dizer, olha, estava indo bem, né? Mas. Então, o Aloysio vai chamar atenção para o termo viu o vento, né? Que ninguém vê. Você vê o vento? O vento não é algo que você veja, né? O vento você pode sentir, você pode perceber, né? Aí ele fala, né, o sino, se você não vê o sino tocando, você ouve o sino tocando, não é com o olhar, né? Então, ele fala, se a gente criar uma circunstância, talvez dê até para entender essa figura de linguagem, né? A gente pode entender o que ele quis dizer, né? Por exemplo, aí ele dá o exemplo, se você estiver na frente de uma piscina, e aí vem uma tempestade, um vento, você vai ver o quê? Vai ver a água se agitando, né? As folhas das árvores vão cair sobre a piscina. Você vai perceber aquilo, né? Ou um lago. Você vai ver o quê? A agitação das águas, ou seja, o que o vento provocou. Você não vê o vento, você vê aquilo que o vento provocou, né? O efeito que ele tem quando ele sopra. Se você for andar de carro num conversível, o seu cabelo vai, vai se agitar, né? Vai se esvoaçar ao sabor do vento. Mas você também não vê o vento, né? É o efeito Essa, dele. essa passagem me fez lembrar, né, quando ele deu o exemplo do carro,
Um dos meus filhos, quando era pequenininho, ele ficava desorientado porque ele usava, eu quero que o meu cabelo venda. Porque o cabelo anelado não ventava, né? E o do outro irmão, o cabelo sempre, em qualquer situação, estava agitado, né? Aí eu lembrei disso, falei, muito curioso, né? Ele ficava bravo, mãe, eu quero que o meu cabelo venda. É, É né? interessante, né? Então, ele fala Lembrei. que nesse caso aí o verbo, né, pode ser substituído pelo verbo perceber. Você percebe o vento, né? Pode ser percebido pelo é, ele tocando sua pele, tudo você pode perceber, né? E aí ele vai no O original efeito grego, né? físico, né, que ele vai manifestando. E, e a gente tem, né, a gente acaba percebendo, parece que você viu o vento, né? Você fica com essa sensação que viu, mas não viu, né? Então, ele vai lá no original grego, né, que o vento trazendo algum um odor que ele fala, né, o cheiro da maresia, por exemplo, né, é efeito físico. E no original grego, o verbo seria ver, seria blepon, que ele fala, blepon, não lembro, agora é É, blepon, que é, é, que se refere a uma coisa física, né, um efeito físico do vento. Então, o mar, quando sacode a poeira se levanta, né, no redemoinho, o trigo chacoalhando, tudo isso são efeitos. E a palavra vento, no grego, é ânimon, de onde deriva o ânima. Mas se for na raiz, você descobre que um vento, fruto de um processo, é fruto do processo do respiro, ou seja, do inspirar e expirar. É esse vento que ele está falando, que você inspira e expira, né? E quando sai, né, o vento, você tragar o vento, né? Você inspirar, você tragar o vento e depois, e aí você absorve, né? É onde que vem a simbologia, né? é Que muito aí bonita essa simbologia, né? Quer dizer, você traga, absorve e depois, né, devolve, né? devolve. E aí vai ver a qualidade, né, desse vento que você vai. E aí ele vai lembrar do livro Pensamento e Vida, né? Quando o demônio vai falar essa dinâmica mental, se referindo ao quê? É, um processo de reflexão, é essa reflexão, né? Que é a tela mental. Você está sempre ali dentro daquela sintonia e você inspira algo, trabalha isso e devolve, né? É esse processo de você É esse primeiro recebe. pensar, né? Existir mentalmente, né? E aí a gente percebe mesmo quanto que o universo é mental, né? E tudo é a força da mente. É muito lindo isso. E ele até fala, né, se tem uma coisa que se você pode definir numa palavra o que que o Espiritismo estuda, é o pensamento. E É a a coisa mais qualidade, né, do bonita, pensamento. e a coisa mais bonita que eu acho assim que Kardec nos legou, se é que a gente dentro disso tudo, porque dentro da doutrina, o que que você aprende? Aprende a pensar. É a questão da fé raciocinada, né? Então, cada vez mais que você estuda, você vai entendendo assim, esses fenômenos que são gerais, né, no universo, e tendo a compreensão do quanto a sua participação nisso tudo é fundamental, é importante. Que à medida que eu cedo e recebo do universo ao mesmo tempo, né? É o fluxo e o refluxo. Então, o tempo todo eu estou influenciando e sendo influenciado. E aí a gente vai vendo a responsabilidade que a gente tem, né, frente à vida, com os Ontem, nossos pensamentos aí. ontem a gente, no estudo da mediunidade, a gente está vendo o capítulo dos sistemas, né? Que é quando Kardec começa a dizer, apresentar as coisas contrárias à doutrina, mas já assim, mostrando, né? Aí fala da negação, dos salatões, todas as coisas assim que seriam contrárias ao sistema, né? E aí, eu assistindo uma live do Marcelo Show explicando, falando, né, estudando esse capítulo dos sistemas, ele fala uma coisa interessante, que o Divaldo estava num evento com alguém que agora não vou lembrar o nome, que agora que eu lembrei de falar isso, não anotei. E aí, num evento,
o Bezerra de Menezes se manifestou e falou para o Divaldo, ó, eu quero que depois você vá para o quarto com essa pessoa, que nós vamos conversar. E aí, depois do evento, eles vão para o quarto. E aí o Bezerra de Menezes explica para eles, para o Divaldo e para essa pessoa, que o espiritismo estaria num quarto momento, né? Numa quarta fase. São 4 fases. A primeira seria a fenomenologia, né? Quando apareceram as mesas girantes e tal. Depois Kardec, para explicar que aquilo não era assim uma, uma brincadeira, né? Que era aquela coisa, entendeu? Depois, meu Deus, vou lembrar a terceira. Bom, agora não vou lembrar. Mas depois eu ponho nos comentários. E a quarta é a divulgação, entendeu? Que eu pensei nesse respirar. Por quê? Hoje em dia, essas lives, essas coisas todas, então a importância da divulgação a terceira fase seria um amadurecimento, sabe? Alguma coisa assim, não me lembro bem, mas depois eu vou ver o termo. O papel não está aqui. Mas a quarta é essa questão. Esses trabalhos que nós estamos fazendo, tanto na internet quanto na coisa, essa divulgação que vai trazer esse um amadurecimento maior, um entendimento maior. E essa sintonia que cria, que é essa qualidade do pensamento. Que é esse momento que a gente está vivendo e que a gente tem que viver cada vez mais, para quê? Para que as pessoas possam ter esse entendimento, né? Da importância, né? O benfeitor Emmanuel, nesse mesmo livro do Pensamento e Vida, ele fala, olha, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha que coisa, a força da multidão, que a multidão exerce, né, sobre nós e nós exercemos. Então, toda a brecha de sombra, todo descontrole nosso vai refletir o quê? No estado mental de muitos, né, que vão estar ligados por nós, né, através dessas ondas, pela questão da sintonia, dessa afinidade. É muito bonito, né, Rita? A Aí você fica responsabilidade. pensando, se ali também no barco, Pedro, ele estava, mas os outros que estavam no barco, né? Que Verdade. representando meio que a multidão. E eles estavam com medo. Imagine, Pedro, será que Pedro vai conseguir? Será que eles estavam ali torcendo para que ele fosse? Ou, ou também com medo, e aquela energia do medo atingiu a ele de forma geral, né? Que é isso que acontece. Né? A pandemia, por exemplo, é um exemplo muito grande desse medo que generalizou, né? Nós vivíamos dentro de uma. O planeta ficou triste, ficou assustado, amedrontado com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque era uma coisa inédita para nós também. Então, assim como o Pedro está ali em cima das águas, nós estávamos tentando andar em cima das águas e não conseguimos, né? Na realidade, a gente afundou mesmo, né? É Então, o nosso pensamento interferindo, né, no fluido cosmo universal e através dessa matéria mental que a gente vai produzindo com eles, né? Então, daí a nossa responsabilidade. Se a gente começa a olhar o mundo com os olhos diferenciados, né? Com esperança, com otimismo, a tendência das coisas é melhorar, porque a gente vai influenciar mais pessoas e sermos influenciados, né? É a onda mental crescendo, né? Mas de uma maneira positiva. Agora, se a gente não tem essa vigilância, aí vai ficando complexo, né? é. Você não pode arrancar uma rosa sem incomodar uma estrela, né? E a gente não pensa nisso. A gente acha que não tem responsabilidade, né? Essa responsabilidade Uma coletiva. gotinha que cai na água, no lago, ela vai mexer nas ondas, né? Às vezes menos, às vezes mais. E é o que o Haroldo fala também. Se você está triste, você está conectado com Toda a toda a tristeza energia da tristeza, do universo. do universo inteiro. Olha, Mas as mais próximas mais e mais longe menos, mas não deixa de estar conectado, né? Porque os números são infinitos também, né? e é Aí ele interessante quando ele fala, né, que a gente não vê o espírito. O que na realidade a gente consegue ver
é o O perispírito, né? perispírito, né? E o quanto que o médium, que é vidente, ele consegue, através, ele não está vendo quem está ali, né? Às vezes. Ele está o quê? Sentindo Ele sente né? a presença. Através do quê? Da vibração que está sintonizada ali com aquele ambiente. É essa rede mental, né? Que a gente tem o tempo todo e que a gente vai desenvolvendo essa percepção na medida que a gente estuda, que a gente vai entendendo nesse mecanismo. E eu fico pensando, né, como é que uma pessoa que não tem esse entendimento, que não conhece isso, como é que é jogado, né? Fica É, literalmente ao vento, né? ao vento. As águas do mar, vai para lá, vai para Vai cá. falar sendo A força. jogado, né? Por isso Porque que é importante a gente desenvolver a nossa humanidade. Se somos humanos, temos essa fé, a capacidade melhor que a gente vai ter e precisa desenvolver é a questão do pensamento mesmo. Saber pensar, entender por que você está aqui, né? Que a gente não está só de passagem, um momento de férias, de lazer, nada disso. A gente tem que ter um propósito, e o propósito divino é esse. É melhorar a qualidade das nossas vibrações, que é o processo evolutivo. Se você for pensar, o que é evoluir? Evoluir é isso, é melhorar a nossa igual no nosso estudo de onda segunda-feira, mental né, no do Livro sentido dos do bem e do Espíritos, né? trabalho. Aquele estudo que nós fizemos agora segunda-feira do Livro dos Espíritos, dos Espíritos benevolentes, né? Que são aqueles que têm mais moral, mas têm menos intelectualidade. Quer dizer, ó, como é que é importante você desenvolver as duas, porque acho que é o benevolente, não é? Que ele tem muito sentimento, ele tem muita moral, mas como ele não tem a intelectualidade, ou seja, não tem o estudo, o que que acontece? Ele acaba passando, deixando as coisas acontecerem, né? Foi o que eu entendi, pelo menos. E às vezes passa por cima da justiça. E deixa as coisas assim. Às vezes uma pessoa, eu penso assim, né? Uma pessoa assim que é muito amorosa, que é muito moral, que faz tudo direitinho, mas ela deixa que os outros, pela pela falta de intelectualidade dela, pela falta de racionalidade dela, talvez um pouco mais, ela deixa as coisas acontecendo, indo acontecendo, e aí também tem o outro lado, tem aquele que é mais intelecto e menos é moral, né? Então é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? É Ser o caminho do sábio e meio, né? benevolente, né? Ser sábio e benevolente, ou seja, ter é aquela mãe que às vezes é amorosa demais e faz tudo pelo filho, e aí o filho não desenvolve, o filho fica, né? Ou você querer ajudar demais uma pessoa, e aí não deixar que ela promova a própria evolução, né? A gente tem que usar as duas coisas, né? As duas asas, do sentimento e da razão. Isso que é difícil. E ele ele dá o exemplo também quando você vai na casa de alguém, né? Às vezes a pessoa estava brigando, estava lá brigando. Aí quando chega a visita, todo mundo para, né? Fala, não, peraí, chegou visita, vou, né? Ele dá até o próprio exemplo dele. Mas assim, aí, não, peraí, vamos ficar quietinho agora, tal. E a visita entra, né? E aí fica tudo bem, todo mundo se abraça, todo mundo conversa. Só que quando a visita vai embora, ela fala assim, nossa, fiquei com dor de cabeça. Não sei, parece que a pessoa sente, né? Aquela vibração, apesar de todo mundo estar conversando, tal, mas aquela vibração fica na casa, né? Fica no ambiente. E aí a pessoa que tem uma certa sensibilidade, ela vai perceber e vai ver que tinha uma coisa esquisita ali, embora parecesse tudo bem, né? As aparências, né? Que as pessoas vivem de aparência. E até Então, isso, se a gente prestar atenção nas nossas atividades, na convivência, às vezes a pessoa está ali, assim, com aquela máscara, né? Está de boa, assim, com você, mas intimamente ela não está afinizada dentro daquilo que você está falando, que você está se manifestando, e você sente completamente a emoção contrária, né? Em relação àquela situação. E aí é muito bonito quando a gente aprende realmente a ir tendo um entendimento maior e não entrando naquela faixa, né?
vendo o outro com o olhar de Jesus, na fragilidade que cada um tem e na falta de entendimento daquela situação. Então, se você percebe, é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente tem o ímpeto de querer ficar debatendo uma situação que se sente claramente que a pessoa não está absorvendo. Mas se você observar a linguagem gestual que ela está usando, a linguagem corporal, as manifestações, a questão do olhar, Do né? olhar, né? O olho no olho. Se você vê, silencia, meu filho, porque ela não está querendo saber o que você está falando, o que você está Aí é perda sentindo, de tempo, é né? perder o seu tempo. Então, se a Não, gente e já pior que perder tempo, é perder a sintonia, né? é Então, às vezes, perder você esse ficar em tempo. silêncio, em prece, num ambiente que você vê que não está legal, Aham, pelo menos você mantém a sua integridade e colabora para que o ambiente, pelo menos, não piore, né? Faz uma melhore, né? média para que melhore, né? Porque Agora, se você fica ali querendo usar essa máscara, o que pode acontecer? Você entrar na sintonia ali, aí pronto, tudo perdido, né? é verdade. É o Pedro, quando ele vê o vento, né, equivale a nós sentindo o efeito vibratório de alguma atividade mental. É muito legal isso, né? Quando ele vê. Então, quer dizer, a gente trazendo isso para a nossa vida, somos nós, né, cedendo a esse apelo da multidão, as confusões, a briga, um debate político, né, as revoltas, as queixas. E se você entrar num ambiente, por exemplo, de queixa, está todo mundo, aquele falatório, aquela coisa. Se você não tomar cuidado, o que vai acontecer? Essa ventania vai te absorver também. Então, quanto que a gente tem que ter essa É. vigilância, né? E ele ainda fala, né, que às vezes você não está se sentindo bem, ou sentir uma vibração pesada e tal, e você fala assim, eu não vou ficar em casa, não vou lá na tarefa espírita, não vou fazer nada hoje, vou... É o pior que você pode fazer, porque aí você vai manter aquela sintonia, né? Aí ele fala, ó, vai lá para o centro, descasca uma abóbora, descasca uma mandioca, corta o dedo, faz, entendeu? Eu acho que tem hora que esses trabalhos manuais que a gente tem, às vezes, na casa espírita, para determinadas pessoas, faz muito bem por conta disso, né? Porque aquele É não momento você se está deixar ali, afogar, né, não se Rita? deixar Como o afogar. Pedro, né? Porque Tem se eu me que. afogo, aí eu não vou ter como chegar a Jesus. Agora, se eu mantenho essa vigilância, se eu vou, saio, né? Faço o esforço, porque o interessante é que Jesus fala com Pedro, vem. Não é o contrário, não é Jesus indo a Pedro, é ele chamando Pedro que vem até ele. Então, o esforço vai ser sempre nosso. É. É o que às vezes a gente erra quando a gente procura uma ajuda espiritual, quer seja na casa espírita ou em qualquer outra religião, você quer julgar a responsabilidade das suas fragilidades no outro. E em lugar nenhum você vai ter isso. Porque o tempo todo Jesus está te convidando a ir até ele, né? E a possibilidade de não se afogar, ou seja, não se deixar absorver por essa vibração, né? Essas ondas negativas, é unicamente sua. Então, você chegar lá no centro e falar assim, eu estou com um espírito aqui, e muita gente faz isso, né? É. Dá um Tira ele jeitinho, daqui, tira ele daqui. tira daqui. Não, a responsabilidade é sua. Porque em qualquer situação, a sintonia inicial, né? Quem É, faz a ligação, né? É é o que você, eles né? falam, né? Que o obsessor Seu não é um pensamento. invasor, ele é um convidado, né? E aí ele vai lá para o livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 4, matéria mental, né? O que que é a matéria mental? É a porção, né? É aquela porção do fluido cósmico universal que foi afetada, influenciada e atingida pela nossa mente, né? É o que a gente fez com a pureza, né? Pega um fluido cósmico purinho lá e aí bota barro nele. Ali pode ler. Ó, a matéria mental que nos é, eu estou lendo só uns pedacinhos, tá? A É muito matéria grande. mental que nos é própria em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Então, quer dizer, essa matéria mental é sempre nossa, né? É nós que um molde mental, né? Seria mais ou menos isso, né? E aí a gente que vai criando aquilo que realmente a gente quer.
Então, é a nossa responsabilidade, a faculdade de mentalizar e co-criar. A gente é co-criador na obra da evolução, né? Olha lá, ó, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então é muito bonito isso, né? É Quer aquele dizer, que você, que eu me lembrei daquele lá do livro Obras Póstumas, quando ele fala a fotografia do pensamento, né? Quando você pensa, se eu pensar aqui qualquer coisa, eu já criei na minha mente. Se eu pensar assim, uma comida, um macarrão. O macarrão já está aqui, ó, né? Até minha glândula salivar vai ativar de vontade, porque eu já visualizei, já pensei. Eu já pensei, você já pensou também. O meu pode ter molho, o seu pode ser alho e óleo, mas nós duas estamos pensando no macarrão. Todo mundo que está aqui visualizou e materializou na sua mente um tipo de macarrão. Pode ser qualquer tipo, mas é o mesmo, entendeu? Então, dentro dessa, cria-se uma sintonia nisso. Na fotografia do pensamento, ele fala em morrer, né? Em morte, né? Uma coisa morta. Ele fala assim: se você pensar que fulano podia morrer, ou que você poderia matá-lo por alguma coisa que ele fez, na sua mente, você já visualizou ele morto. Então, você já matou ele na sua mente. Então, tudo isso é muito sério, né? Porque a qualidade é dentro de uma sintonia que você está, é que você vai captar. Que tipo de coisa? Então, o pensamento, ele cura, mas ele também adoece. Dependendo da faixa vibratória que você está vibrando, né? ele fala, ó, através dos processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana. Então, isso aí, para muito de nós, né, ainda é o quê? Uma coisa, né, inacessível. Mas a gente tem que começar a buscar o conhecimento para trazer isso para a nossa compreensão. Para quê? Porque a gente exercer esse controle que a gente precisa ter sobre o pensamento, que é tão fundamental para a nossa evolução espiritual, né? É porque senão você fica sendo chacoalhado por tudo quanto é lado, né? Hum. Não. E, na realidade, ele fala, né, que sempre que queremos esconder e ocultar o que fazemos de errado, como se isso fosse possível. Aí, e às vezes a gente até se justifica, né? Ainda bem que os outros não sabem o que eu penso. Quem é que não sabe? Quem não sabe? Se a gente vive num mundo mental o tempo todo, né? A gente tem que ter essa consciência. O tempo todo tem gente, se é um espírito superior, ele não vai ficar preocupado com os nossos pensamentos rasteiros, né? Mas se é Mas o ele enxerga. inferior o nosso pensamento, eles vão ficar ali comungando com a gente, dentro das nossas energias psíquicas e aumentando, né, até as nossas fragilidades. É. E aí entra o processo obsessivo mesmo, você está ali, ó, sofrendo a influência do outro o tempo todo. O Vinícius, do nosso estudo domingo, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: olha, quem pode mais, pode menos. Mas quem pode menos, não pode mais. Ou seja, se você tem uma ideia assim, se você tem um nível de espiritualidade maior, você pode descer. É o caso, né, do livro do André Luiz, que a, a, a mãe dele pode vir vê-lo, né? Mas ele não pode ir até a mãe. Ele consegue ir, mas com muita dificuldade depois, mas não vai até ela, né? Existe esse encontro, né? A mediunidade é isso, né? Você precisa se elevar um pouco e o espírito descer. Ele desce com facilidade, mas você sobe com uma dificuldade enorme. E ele desce até onde ele quiser, é o poder da vontade que ele É, tem. é. Agora, nós só Nós, conseguimos subir é, até uma determinada faixa. Mesmo com a nossa vibração, a gente só consegue ir até um determinado ponto, dada a nossa evolução espiritual. Aí é que engano nosso, né? Com o espiritismo, eu descubro o quê? Que não existe privacidade mental.
Não tem, né? A sintonia está aí a qualquer momento, né? Eu achei interessante que eu estava, dentro do estudo, eu estava buscando uma coisa para estudar, aí é até o Haroldo que fala isso, igual ele fala assim, na casa todo mundo tem televisão, não tem? E todas as TVs são iguais. Umas mais modernas, outras mais simples. Mas o mecanismo da televisão é igual para todo Para mundo. todo Ele é mundo. neutro. Existe uma neutralidade dentro do mecanismo. Agora, o que eu assisto? O que eu assisto é uma escolha minha individual. Eu vou buscar aquilo que me satisfaz. Então, se eu ainda estou uma pessoa com emoções rasteiras, eu vou procurar que tipo de programa. Agora, se eu já tenho, né? A mesma coisa é a questão da internet. Então, qual está aí à disposição de todo mundo, não tá? Agora, com o que eu sintonizo? O que eu busco ali? É. E até os algoritmos sabem, imagina o nosso mentor, né? Se é tão simples Que assim, tem acesso a tudo, né? você pesquisa uma coisinha ali, vem milhões de sugestões a respeito daquilo. Agora, imagina um espírito superior. O que você acha que pode esconder dele? Nada. Absolutamente nada. E ele fala uma Então, coisa interessante, que da mesma forma que a gente tem uma digital, né, nos dedos, né, que é única, a gente também tem uma faixa vibratória. Nós temos um RG vibratório, uma ID, né? E que Deus, né, quando Deus chama Abraão, ele não está chamando, não está falando com Abraão. Abraão sente, né? Abraão ouve Deus, mas dentro da sua mente. Por quê? Porque Deus sabe exatamente qual que é a faixa vibratória, onde Jesus também nos conhece pela nossa faixa vibratória, que é única. Não tem outra igual. Da mesma os forma que a nossa espíritos digital. superiores, né, o tempo Eles todo. identificam a gente. Nós temos uma identificação, né? Uma ID. Agora, qual que é a nossa responsabilidade? Pensar melhor para que os inferiores que estejam, né, Não nos no vejam, né? patamar, Não, para que eles não nos vejam e a gente consiga cada vez mais estabelecer uma sintonia com o alto. Sair da horizontalidade, né, dessa vida material, comer, beber, dormir, reproduzir. Não, vou pensar algo mais, vou crescendo um pouquinho. Para quê? Para que a vibração dos maus não me atinja. Só que a gente entra em sintonia, né? E aí o que acontece? Você acha que a responsabilidade, assim, o outro está me influenciando, responsabilidade do outro, o outro me fez infeliz, o outro me faz. Aí aquela e ele até dá um conselho, né? Se você não papel de está bem, vitimização, né? e você tem aquela pessoa que é sempre negativa, que sempre se encontra. Se você não está bem, evita encontrar com ela. Só vai encontrar com ela se você estiver bem, para poder conseguir, ou pelo menos tentar, ajudá-la, né? Mas você pensar nisso, se você não dá conta, não, né, que nem você falou outro dia, né? Não se teste se você não está pronto, né? Senão você entra na mesma faixa vibratória e em vez de ajudar você, além de atrapalhar, você também fica ruim. É aquela coisa que você fala assim, várias pessoas, eu posso ir em qualquer lugar, não sou influenciado. Você tem E ruim, certeza que se conhece? você dá conta, né? Às Você se vezes garante. você vai estar no lugar errado, com as pessoas erradas, e vai entrar numa situação extremamente difícil, que depois, para recompor aquilo, ó, às vezes você vai levar um tempo É. que você poderia estar usando, né, de uma maneira diferenciada. E vai indo também, você já não tem nem vontade mesmo de ir. Às vezes você vai, sei lá por quê, né? Eu não vou, não, mas eu já não vou mais, não, de verdade. Prefiro ficar no meu cantinho. Agora, essa negatividade, primeiro, realmente surge em nós, né? Então, o outro me influencia e ele vai somatizar comigo o que está dentro de mim. Mas a responsabilidade é sempre nós. E quando essa ideia negativa a gente assimila, ela vai virar o quê? Sintoma, que é o próximo capítulo que a gente vai ver, né, do livro Almas e Desfile, capítulo 2 lá, o golpe de vento. Então, antes de entrar no Almas e Desfiles, né, ver mais um pedacinho do mecanismo da mediunidade, quando ele fala assim, ó, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades
em outra corrente mental que lhe sintonize. Então, quer dizer, a gente pode produzir no outro aquilo que a gente está sentindo, né? Então, é um processo de auto-obsessão. E é muito interessante também uma coisa que ele não citou aqui no estudo, mas que eu, lendo o capítulo, eu prestei atenção nisso. Olha, a fala do benfeitor. Compreendemos, assim, perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da nossa vontade. Queria É, lembrar o poder da vontade, né? Aí pensamento e ele vida, né? fala que nós A gerente, somos, né? É a vontade. nós somos o melhor sistema elétrico do universo. Olha que coisa linda, Rita. É a responsabilidade nossa, né? O André Luiz mostrando para a gente, André Luiz não, né? É André Luiz, né? É, André Luiz. Mostrando para a gente o quanto que a gente é importante no universo e o quanto que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com a nossa vontade, direcionando o trabalho no bem, para as forças, né? Deixando aquelas nossas fragilidades, né? Dessas emoções profundas, conturbadas, das dores invisíveis que a gente tem, das súplicas aflitivas, que a gente pode transformar tudo isso com o nosso esforço, com o nosso entendimento, com o nosso pensamento direcionado no bem, e aí a gente vai servir de exemplo para tornar o mundo melhor. É, porque ele fala, né? Quando se duas pessoas se encontram e as duas gostam de falar mal de político, as duas gostam de fazer fofoca, as duas gostam de assunto, né? Rapidamente, Rapidamente, aí senta, você vai estabelece a beber, aí sintonia. bebe, aí a bebida já solta. Tudo isso vai criar uma sintonia. Se você não entra nessa sintonia, ele dá o exemplo da Célia, né? No livro 50 anos depois, quando a Célia vai conversar com o avô, né? Ah, isso é muito Com o bonito Quinei também. Lúcius, né? Que vai contar para ela sobre o romance com o Ciro. E o avô pergunta, mas você falou com seu pai? E ela fala assim, não, meu pai não tem a mesma idade espiritual que eu, né? Ou seja, Vai ser não dá, incapaz de não compreender. vai compreender, então, né? Então, É o mas espírito, é o espírito evoluído. O que é que ele faz? Aos nossos olhos, poderia ser uma bobona que inventou o pai, né? Mas o espírito evoluído, ele tem outra compreensão. Vou esperar o tempo, silencia, tranquiliza e espera o tempo, entendendo que o outro está em outra faixa. é o que o Luiz falando no nosso exercício, o vento soprou, né? Agitou as águas. E aí você corre o risco de afundar, mas só se você quiser. Só se Só se você quiser, estiver né? dentro daquela faixa em que vai acontecer isso, né? E aí agora ele entra um pouco na questão da autoobsessão, né? Que as sugestões negativas não partem de ninguém, partem de mim. E aí ele vem para o livro, né, Almas e Desfile, que o título é lindo, né? O golpe de vento, está bem oportuno aí com o versículo, né? Que é a situação do nosso amigo Joanino Garcia. Ali na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia descerrara a grande janela à procura de ar fresco. Repousava minutos, repousara minutos breves. Agora, porém, acreditava ter chegado ao fim. Julgava haver lido numa obra de clínica médica a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muito vinha dando imenso trabalho ao médico, e não obstante espírita convicto, deixava-se levar por impressões. Em menos de 2 anos, sentira-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsara um livro sobre tuberculose e sopusera-se viveiro dos bacilos de Koch. Tempo e dinheiro foram gastos em exames e chapas. Entretanto, mal acabara de se convencer do contrário quando, numa noite, ao sentir-se trêmulo sob o efeito de determinada droga, começou a estudar a doença de Parkinson e foi nova luta para que se desanuviasse o crânio. Então, nosso irmão, na época da leitura, né, que foi escrita, é um livro de consulta, né? Hoje a gente tem o quê? Doutor Google, né? Então, qualquer tosse seca, você joga lá no Google, aí já aparece, né? Uma Bronquite, infinidade tuberculose, de. né? E aí E você já acha que aí, está com aquilo, né? você, de acordo com a sua captação mental,
né? Que aí a gente gosta de ser vítima, a gente gosta de ter pena de nós mesmos, a gente gosta de, sabe, alimenta, né? Porque é muito mais fácil eu me sintonizar com uma doença do que eu dizer para mim mesma, modifique-se, saia dos seus velhos hábitos aí, frágeis, dessa sintonia com o lado negativo que aí a gente ainda tem, do que uma transformação. Então a gente, né, faz isso, né? E ele fala que a gente chegou ao absurdo até de antes de ir ao médico, quando o médico pede um exame, né? A gente já lê, a gente já vai com diagnóstico, e Né? quando chega lá que o médico dá um Sinceridade, quem que diagnóstico, não abre o Google, né? o exame e olha antes do médico? Todo mundo, eu olho, mas eu olho mesmo, né? Eles falam que ele vem lacrado o exame, né? Mas É. todo mundo abre com cuidado, assim, e vai Não, lá ver, aí vê, já sabe mais ou menos se tá bom, se não tá bom, já fica com medo, né? a tecnologia possibilitou isso para a gente. Mas vamos analisar o que o Haroldo falou. É neutra. A direção que você vai dar a isso é uma responsabilidade sua. Eu posso realmente pesquisar. Se já existe esse progresso, por que não? Mas eu tenho que entender que aquele profissional que estudou, né, que fez um estágio, que está há anos exercendo aquela profissão ali, ele também se aperfeiçoa, ele também estuda, ele tem o lado prático da coisa. E um exame sozinho, ele não é resultado de nada. Porque todos os exames de imagens, por exemplo, que você faz, sempre vem uma observação, né? Deverá ser associado a outros exames É, ou a a outras clínica, né? situações, né? Ao sintoma, né? Então, não é que a gente não possa fazer isso, né? Pode, mas há que se ter cuidado, porque uma vez que se você sabe que é altamente influenciável, a doutrina nos ensina isso. Se eu sinto que eu, enquanto espírito, sou mais influenciável do que tudo em relação às questões da doença, a minha vigilância tem que ser maior. E aí vamos continuando aqui. Olha. Então, ele, de tanto tomar medicamento também, ele achou que estava com Parkinson, né? Porque estava trêmulo demais, né? Era efeito dos remédios que já estava tomando, porque ele achou que estava Já... com tuberculose, tomou remédio. Aí deu remédio e foi só piorando, né? É. Ó, Joanino mostrara-se contente por alguns dias. Entretanto, uma intoxicação alterou-lhe a pele e ele, o crente de que fora atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. Olha, gente, a exoneração mental que às vezes a gente impõe aos nossos familiares, ao médico, que se a gente tem medo e ideia fixa, são dois inimigos grandes que a gente que a gente precisa trabalhar. Naquele instante, contudo, via-se derrotado. Experimentando muita dor, buscaram o consultório na antivéspera e o clínico amigo descobriram uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. No grande sofá, depois de leve refeição, ao sentir pontadas relampagueantes no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticada. Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade para um gole de água, tentando aliviar as agulhadas nervosas, e não viu que o vento virara as folhas do volume. Voltando sobressaltado, leu as primeiras linhas da página. A moléstia assume a forma de dor pungente e agonizante. Geralmente, a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo e a refletir-se na superfície flexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Joanino rendeu-se. Quis gritar, pedir socorro, mas a dor agonizante ali referida crescia assustadora.
Pensou na mulher e nos 4 filhinhos, suava. Afligia-se como que sufocado, não podendo resistir por mais tempo aos próprios pensamentos concentrados. Ó, essa frase é importante, ó. Não podendo resistir por mais tempos aos próprios pensamentos concentrados na ideia da desencarnação, rendeu-se à morte. Despertando, porém, fora do corpo de carne, afogado em preocupações, ao pé de familiares em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual que velava habitualmente por ele. O amigo abraçou-o emocionado e falou: é lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Respondeu Garcia, arrasado. Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade. Houve engano, explicou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se a angina do peito e não a artrite reumatoide, como a sua leitura fez supor. A corrente do ar virou a página do livro. Você possuía, em verdade, um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso de sua tensão mental, gente, ó, é tensão mental. Só aí Joanino veio a saber que morrera de modo prematuro em razão da sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. Hoje não é uma enciclopédia, o vento não vai virar folha, mas é o nosso dedinho na terra que pode deslizar de maneira incorreta e a E gente sabe o que vai eu estar... acho interessante? Que, por exemplo, assim, aí você vai lá, por exemplo, tem várias coisas que realmente são boas para a saúde, né? Você sabe tudo que você tem que fazer. Não é difícil de você saber o que que faz mal, o que que faz bem. Você não precisa de nutricionista para te dizer, né? Só que aí as pessoas querem um certo milagre. Tipo assim, chia e linhaça. Eu até tomo chia e linhaça. Mas você acha? Aí você vai lá ver propriedades da chia e da linhaça. Aí ela cura tudo. Parece que ela é milagrosa. Aí você põe chia e linhaça. Aí tem o ora pronobis, que é bom para a cúrcuma é anti-inflamatório, né? É sim. Mas você pode ficar tomando isso tudo no seu café da manhã ou durante o dia, e só isso vai resolver, vai salvar a sua vida. Aí você pode comer carne gordurosa, você pode beber cerveja, você pode beber bebida alcoólica, você não faz um regime, você tem uma vida sedentária, que aquela a sementinha vai fazer um milagre na sua vida. Quer dizer, aí é você querer demais, né? Não tem jeito, né? Se você não bebe água, você vai ter um problema renal. Se você bebe, você vai ter, se você fuma, você vai ter um processo no pulmão. Não dá para, né? Não dá para você. Não existe nada milagroso que vai fazer isso não acontecer. É uma questão de óbvia, né? E aí, se você tem pensamentos desse tipo, né? Como ele vai tendo aqui, porque eu me lembro dele do D.S. Andoli Júnior, que ele conta uma história que ele tinha uma paciente que ele trata de câncer, né? De problemas, não me lembro qual que é a especialidade dele. E aí ela foi lá, e aí falava assim, doutor, eu tenho câncer. Aí ele fazia exame, fazia exame, fazia exame. Olha, a senhora não tem nada, vai para casa, tá tranquilo, não tem nada. Daqui a pouco ela voltava dizendo, não, eu estou sentindo isso, não sei o que lá, tal. Passaram muitos anos. Um dia, aí ele achou, ele falou assim, não, agora realmente a senhora conseguiu o que a senhora queria. A senhora conseguiu fabricar o seu câncer. Tá aí, ó, agora a senhora já tem. Quer dizer, a mente dela que foi ali criando uma Ideia situação, fixa uma mais uma ideia vez. fixa, né? E E aí, Rita, a gente tem que lembrar o caminho contrário, né? Que é do mesmo jeito que aconteceu isso com essa senhora. No final da consulta, ela vai lá, né? E aí ele fala, agora está com câncer mesmo. De tanto que mentalizou, e eu mesmo conheço uma pessoa que ela queria aposentar por invalidez, e ela tinha um probleminha de coluna, como eu tenho, como você tem, e ela ficou mentalizando,
Aí no dia que ia fazer perícia, ela não tomava medicação, tomava bebida alcoólica, chegava lá a pressão toda alterada, ou seja, conseguiu. Se preparou para se aposentar, mas É, mas aí não aposentou, não foi por invalidez, porque de tanto insistir com a doença, ficou doença, e aí demorou anos para ela conseguir aposentar, e foi de uma criação mental, porque os sintomas eram oscilantes. Mas da mesma forma que a gente adoece, gente, é isso que também a gente tem cura, que né? pensar. A nossa força mental, a força do pensamento, um pensamento equilibrado, um trabalho no bem, uma vida de equilíbrio, faz a gente curar. E aí, se a gente pesquisar na internet, a gente vê que pessoas que tiveram câncer, diagnóstico difícil, mas com a força mental, com tratamento cego, com a orientação adequada, se curaram e teriam uma sobrevida maior. Não quer dizer que nenhum de nós não vamos ser eternos. A morte ainda existe, né? A fragilidade física ela vai acontecer, mas ela pode acontecer com uma sobrevida, igual o caso aqui da leitura que a gente fez, ele ia ter angina, assim, 14 anos depois. Então, como que a gente, Acelerou, né? pela nossa precipitação, pela nossa impaciência, pela nossa ideia fixa, pelo medo, mania de doença, hipocondrio, a compulsão por tomar remédio, né? Que isso daí é o que mais o brasileiro faz. A A gente tem automedicação, né? pesquisa científica nesse sentido, né, da automedicação, ou porque seu vizinho toma, você vai lá e vai achar que o remédio do vizinho é bom para você também, né? Então, o quanto que isso também Eu altera tive tudo, uma né? tia que ela tomava, ela tinha muitos filhos, acho que 8 filhos. E aí o remédio, as crianças não, adoecia de alguma coisa, né? Aí ela tomava o remédio para não jogar fora, para não vencer. Ela mesmo tomava os remédios que dava. Quando sobrava remédio, ela tomava. Pensa bem. E ele lá chama atenção que às vezes a gente até questiona o médico, né? Tem a cara de pau de falar assim, mas o Google falou isso, né? Não, É Deus me tão livre. sério, né? O desrespeito que a gente de repente tem por um Até profissional com o profissional, né? com esse profissional, né? Então, os pensamentos nossos condensados na própria desencarnação, condensados numa vida negativa, acreditando na doença, isso tudo acelera o nosso processo aí de autoobsessão, né? E de criação, né? O peso da nossa tensão emocional vai interferir demais no nosso processo de saúde. Então, é um grande desafio que a gente tem, né? Benfeitor, Emmanuel fala assim, olha, no livro lá, Fonte Viva, 144, que ele fala, ajudemos a vida mental, orientar o pensamento, esclarecê-lo, sublimá-lo, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Então, quando a gente se orienta, a gente é capaz também de ser um orientador para o mundo, porque a gente convence o outro por quê? Pelos nossos exemplos. Aí, no Pão Nosso também, no 32, tem uma leitura que chama Cadáveres, olha. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em seu mundo íntimo. Deixe que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Eu vou ser como a abelha, vou procurar o néctar, ou vou ser como um abutre que vou procurar a podridão? É escolher nós, sempre nós. É engraçado que a gente acha, nesse tema tem muitos textos, né? Eu achei um monte aqui. Esse aqui, por exemplo, do livro Ideal Espírita, chama Sonhos Vivos, ó. A semente no celeiro é sonho vivo, transportada à lavoura, transforma-se em árvore que produz. Sem isso, murcharia no silêncio. O minério no solo é sonho vivo, conduzido à atividade é matéria-prima. Sem isso, por tempo indeterminado, estaria na condição de mero calhau. O plano de uma construção é sonho vivo, concretizado, porém, é obra de utilidade inapreciável. Sem isso, seria mera figuração entregue à poeira. A escola de pé é um sonho vivo, movimentada pelos obreiros da instrução e oficina de luz.
Sem isso, não passaria de promessas distantes. O livro na cabeça do escritor é um sonho vivo, olha que bonito. Carregado ao campo das letras é usina de sugestão. Sem isso, desapareceria por visão mental entrevista de longe. A convicção espírita é também um sonho vivo, mas trazida à realidade prática é tarefa para a edificação de um mundo melhor. Sem isso, não passará de clarão escondido. É por essa razão que todos podemos crer, aprender, discutir e apregoar, consolados. Entretanto, no terreno da verdadeira ascensão do espírito, nada conseguiremos sem trabalhar. Então, quer dizer, Posso te mostrar uma coisa? sonho vivo, né? Oh, Ô, gente, é legal a sintonia, hein? Porque a gente estuda separadamente e se reúne no outro. Olha o livro, ó, a outra leitura que eu tinha. porque é interessante, né? Que é você ficar só sonhando, gente, a vida inteira sonhando, né? A semente, se ela não for plantada, ela não vai. Então você tem que, nossa, Regada, é adubada, regada, adubada. cuidado, E se você não conseguir dar o exemplo ali, não dar o testemunho, você aprendeu, mas aprendeu só para você? Não, você tem que testemunhar, né? E dentro de um processo assim, de um lugar que você veja, e você ir até, né, para esse lugar, se você se preparar para ir para um lugar para melhorar a sintonia, né? E não para colaborar com mais problemas ou mais questões, né? É a força do o pensamento benfeitor mesmo, fala, né? ó, no Pão Nosso também, ó, transformemos nossas misérias em lições. Identificamos o montuogo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos, convertamo-no em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema dos nossos grandes males. Então, tudo é transformação, né? Você pegar aquilo que você tem de que está muito negativo, muito extremista, e ir transformando aquilo, né, para o equilíbrio, né? Porque o mundo é sempre dual, você Não vai tem jeito, não. transformando e vai seguindo em frente. É E, isso e aí. nos amparando uns dos outros, né? Para que a gente possa, cada um dentro das suas possibilidades, e subindo um pelos ombros dos outros, né? Tem uma história bonita, né, dos ombros, né? Que nós estamos sobre os ombros Daqueles que nos daqueles que antecederam. nos antecederam, né? É tão lindo isso. Né? Então Ai, vamos ai. lá, terminando. Eu escolhi uma poesia do João de Deus tão bonitinha, é simples, mas eu gostei. Vou dividir com vocês. Ai, tudo na doutrina, eu fico apaixonada. Cada coisa, eu fico até perdida para selecionar os textos. Esse tema eu também achei muita coisa aqui. É. Fiquei em A dúvida lição qual que da. eu leria, qual que eu não leria. É. Então, como prece final, né? A lição da cancela. Enquanto brigava Alberto junto aos bancos do portal, o touro, bravio e forte, avançou para o quintal. O pequeno quis correr, tentando defesa incerta, mas o touro atravessara a grande cancela aberta. Canteiros e vasos lindos, floridos e bem cuidados, no curso de alguns momentos, jaziam espatifados. Alberto não resistiu ver a sanha do animal e, em pranto de desespero, busca a saída maternal. Saída não, desculpe, busca a saia maternal. Dona Gertrudes, porém, que via aflita o jardim, num gesto de proteção, toma o filho e diz assim: vês, Alberto, as nossas flores tombando desprotegidas? Sobre os olhos temo hoje o quadro de nossas vidas. Recorda, filho, que o touro, em força desesperada, penetrou-nos o jardim, pela porta descuidada. Notastes nesse de desastre a lição que é forte e bela? O touro nunca entraria se guardasses a cancela. E ao passo que o pequenino ouvia com atenção, a mãezinha concluía a doce observação. Quem deseje conservar as luzes do sentimento necessita resguardar a porta do pensamento.
Em nossa estrada, meu filho, há monstros destruidores. Defendamos a cancela que protege nossas flores. Nossa, Uma semana de muita paz e luz aí para para todos todos nós. nós, se Deus quiser. Até semana, se Deus quiser.